Lembramos nesse domingo, chamado DIP, Domingo da Igreja Perseguida, dos países em que há perseguição interna e que as pessoas precisam deixar as suas casas e famílias por causa de Cristo. Muitos não são imigrantes, mas migram em seu próprio país, desejando fugir da perseguição. Muitos países africanos estão vivendo essa situação. E aí, pode ser que você se pergunte: e eu, morando tão longe, o que eu posso fazer por eles a não ser orar? Muitas vezes nem nos lembramos de orar, por não estarmos emocionalmente ligados com esses irmãos. Mas e se nos voltarmos a pensar no Brasil? Tem perseguição no Brasil? Como é a situação do Evangelho no Brasil? Nós não vemos uma perseguição clara. Temos ouvido na mídia falar sobre o crescimento do número de evangélicos no Brasil. Será que todos os brasileiros conhecem a Cristo? E se conhecem, por quê? Inicialmente, a Igreja Americana tomou para si a missão de evangelizar os brasileiros, e isso gerou muita crítica, porque ao evangelizar, acreditaram que aculturaram os brasileiros. Os antropólogos entendiam que a cultura local não era respeitada. Os críticos consideram que a ideia de uma progressão linear das sociedades, de primitivo a civilizado, é uma visão simplista e eurocêntrica que ignora a diversidade cultural e a complexidade das sociedades humanas. Isso causou um mal-estar no Brasil, o que ocasionou uma omissão por parte da igreja local em evangelizar as minorias. Essas minorias são chamadas de povos não alcançados. Em termos de missiologia, são grupos étnicos ou sociais que não têm uma comunidade local de cristãos capaz de evangelizar o próprio povo. Eles representam um desafio e uma oportunidade para a igreja que busca alcançar todas as nações com o Evangelho. Quem são os menos evangelizados do Brasil? Deus chamou toda a igreja para proclamar todo o Evangelho em todo o mundo. Há ainda mais de 2.000 povos no mundo sem conhecimento do Evangelho, cerca de 3.000 línguas sem um verso bíblico em seu idioma, e 2 bilhões de pessoas não conhecem Jesus Cristo. No Brasil, há 8 segmentos reconhecidamente menos evangelizados, sendo 7 socioculturais e 1 socioeconômico. Vamos a eles. Indígenas, com 117 etnias, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Olha só. Essas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil, com forte concentração no norte e no nordeste. Ribeirinhos. Na bacia amazônica, há 37.000 comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10.000 dessas comunidades. Ciganos, sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 700.000 ciganos Calon no Brasil e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Olha só, de 700.000, apenas 1.000 são crentes em Jesus. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, vivendo em comunidades nômades,
seminômades ou sedentárias. Sertanejos, louvamos a Deus por tudo que tem ocorrido no sertão nos últimos 10 anos. Centenas de assentamentos sertanejos evangelizados e muitas igrejas plantadas. Há, porém, ainda 6.000 assentamentos sem a presença de uma única igreja evangélica. Quilombolas, formados por comunidades afrodescendentes que se alojaram em áreas mais ou menos remotas nos últimos 200 anos. Há possivelmente 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que 2.000 ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica. Imigrantes. Há mais de 100 países bem representados no Brasil por meio dos imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300.000 pessoas. Dentre estas, 27 países onde não há plena liberdade para o envio de missionário ou pregação do evangelho. Ou seja, dificilmente conseguiremos enviar missionários para diversos países que estão bem representados entre nós, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Surdos com limitações de comunicação. Já pensaram nisso? Há mais de 9 milhões de pessoas nessa categoria em nosso país e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Há pouquíssimas ações missionárias especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. E agora, para espanto nosso, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. O 8º segmento não é sociocultural, mas é socioeconômico. Divide-se em 2 extremos, os mais ricos dos ricos, os super ricos, e os super pobres, os mais pobres dos pobres. As últimas pesquisas demonstram que a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre esses 2 pontos, porém sensivelmente menor nos extremos. Em alguns estados brasileiros, há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais. A Igreja de Cristo, ela foi chamada para ser sal e luz da terra, onde estiver e por onde passar. Foi-lhe entregue também um critério de prioridade nas ações evangelizadoras, onde Cristo não foi anunciado. Aproveitemos a oportunidade de, no Brasil, não termos essa oposição da forma vista em outros países e continentes, como nos países africanos. Vejamos qual é a nossa parte de evangelização no nosso país. É, portanto, momento de orar pelo mundo sem Cristo, pôr a mão no arado e não olhar para trás. Que Deus nos abençoe como Igreja do Senhor Jesus.